pessoal, Fernando Xavier aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal, tá? Só para deixar claro aí, a intenção desse canal não é vender nada, não é promover nada, mas simplesmente informar, tá? E na verdade eu estou devolvendo aí o que fizeram por mim no passado, tentando ajudar as pessoas que estão com dificuldades em entender a manipulação do mercado, entender o mercado de Forex. Não só o mercado de Forex, mas o mercado nacional também. Bovespa, eu opero Bovespa também. Eu gosto mais de Forex, mas eu também opero Bovespa. E para mostrar para as pessoas que se você não consegue entender como a manipulação do mercado acontece, fica muito difícil ganhar dinheiro no Forex, tá? E essa é uma das razões pelas quais a grande maioria dos traders não consegue ter consistência, tá? É uma das razões, evidentemente. E o exemplo que eu quero dar aqui é do EuroCAD, tá? O EuroCAD hoje, nessa sexta-feira, 31 de julho de 2020, nos forneceu um exemplo clássico de manipulação. Vamos lá, o que acontece? O grande desafio dos bancos, dos big players, é encontrar a contraparte para suas ordens, porque eles trabalham com um número absurdo de ordens, assim, um volume inimaginável. E é muito difícil achar a quantidade necessária de contraparte, ou seja, eles têm que vender uma quantidade muito grande de lotes, mas eles precisam achar compradores para esses lotes, né? Então eles estão sempre em busca dessa contraparte. E essa contraparte é o que nós chamamos de liquidez. E no mercado de Forex, considerado o maior mercado do mundo, essa liquidez ela está no gráfico em diversas regiões. E são essas as regiões em que os big players vão mover o preço até lá para buscar e se posicionar. Nesse exemplo que nós temos aqui, é um exemplo muito claro do que eles fizeram, tá? Vocês podem ver que acima desses dois candles diários, nós temos uma liquidez muito grande, porque além de serem candles diários, são regiões em que houve uma indução de venda muito grande aqui. Olha o tamanho desse candle, ou seja, houve muita venda nessa região. E se houve muita venda nessa região, também vai haver muito stop loss aqui nessa região. Mas por que stop loss? E o que o stop loss tem a ver com liquidez, né? Tem tudo a ver. Considerando que toda vez que você abre uma posição, o seu stop loss vai ser exatamente uma posição contrária à sua e uma ordem pendente, nós temos que, se você abre uma venda aqui nessa região, o seu stop loss vai ser uma ordem pendente de compra, tá? Olha aí, uma ordem pendente de compra. Isso é a liquidez, isso é o que os bancos precisam, tá bom? Então o que acontece? Existe um número absurdo aqui de ordens de stop loss posicionadas. O que os bancos fazem? Eles vão mover o preço até essa região para poder ativar esses stops e encontrar liquidez. Mas vamos pensar, se os stop loss são ordens de compra, significa que os bancos querem vender. No mesmo instante em que todos os stops são ativados, os bancos vendem e encontram aí a liquidez através das compras dos stop losses, tá? Então esse é o mecanismo que vocês precisam ter em mente, tá? A liquidez são os stops. É por isso que eles vão buscar os seus stops a todo custo. E essa movimentação aqui, ela tem uma característica muito peculiar. Ela tem que ser algo rápido, tem que ser algo repentino, porque de outra forma você vai ter tempo suficiente para fechar a sua posição. Isso é algo que eles não querem, porque se você fechar a sua posição vendo que o que vai acontecer, ou prevendo que eles vão buscar o seu stop, eles vão perder liquidez, eles não querem que isso aconteça. Então isso é comumente chamado de stop hunt. Então sempre que acontece esse movimento de manipulação, uma das características é que ele é um movimento rápido, tá? Ou é um movimento rápido, ou acontece em um período do dia, ou em uma sessão em que não é comum que os traders estejam operando, como por exemplo a sessão asiática, tá? Tem alguns períodos específicos em que isso acontece, tá? E nesse caso, eles fizeram esse movimento brusco aqui, repentino, estopando todo mundo. Quando os retail traders eles veem um candle desse tamanho, eles falam que isso aqui é algo chamado momentum. Rompeu aqui essa resistência e o preço vai continuar subindo, né?
Pelo menos é assim que eles são ensinados, ou é assim que a grande maioria aprende. Porém, isso é uma grande mentira, tá? Quando você vê um movimento desse com as características de um stop hunt, você pode estar preparado para uma reversão, tá? Por quê? Porque isso é o sinal claro de que os bancos, os big players estão indo para aquela região para se posicionar na venda e reverter a tendência, porque são eles que movem o preço, não somos nós, né? Então, ao contrário do que a grande maioria faz aqui, que é comprar nesse rompimento, nós vendemos nesse rompimento. Então, a confirmação foi exatamente hoje, tá? Essa caixa azul aqui é a seção asiática, nessa formação de ombro, cabeça, ombro, tá? Foi aqui que nós entramos. Nós estamos com 69 pips de profit, mas o nosso alvo, o primeiro alvo vai ser aqui na média de 800. Vai dar mais ou menos 200 pips de profit, o primeiro alvo. E é muito provável que o preço vá atingir ali a média de 800, porque com o tempo você vai perceber que essa movimentação e esse padrão aqui é muito claro, ou seja, a intenção dos big players fica muito clara quando você consegue entender o que está acontecendo aqui, tá? Essa aqui é a região da resistência, essa linha horizontal preta é a região da resistência, rompeu, aqui os traders de rompimento começam a comprar e eles revertem a tendência, tá? Lembrando que uma figura de reversão é ombro, cabeça, ombro, que é a figura que nós temos aqui também. Beleza? E esse foi o exemplo, o primeiro dos exemplos que eu gostaria de dar para vocês sobre a manipulação do mercado, como que ela acontece. Porque, na verdade, eu quero dar minha parcela de participação para aqueles que estão começando, ou para aqueles que ainda não conseguem ganhar dinheiro com o mercado. Porque eu vejo que a grande maioria, ela perde dinheiro porque eles não conseguem, eles não sabem, não tem como saber se alguém não te falar, né? É muito difícil você descobrir isso sozinho. Eles não conseguem entender como funciona essa manipulação. Eles acham sempre que foi um erro que eles tiveram, né, de análise técnica ou um vacilo. Não, mas na verdade eles foram vítimas dessa manipulação, porque é um sistema muito complexo que foi criado para mover o preço de certa maneira que você acredite que fazendo isso ou aquilo você está fazendo certo, enquanto na verdade você está perdendo dinheiro, tá bom? E então essa aí era o exemplo que eu gostaria de dar. E só a título de curiosidade, nós temos o mesmo padrão aqui no Euro USD, tá? Se você olhar no gráfico diário, vai ter uma resistência passando aqui nessa região, tá? Rompeu, estopando, atingindo a região de liquidez, formação IM e revertendo a tendência, tá? Nós havíamos aberto aqui uma ordem de venda aqui, fechado aqui na média de 200, mas o padrão estava tão forte, as confirmações estavam tão claras que nós abrimos aqui uma outra ordem de venda com alvo aqui na média de 800, tá? Então era isso aí, pessoal, espero poder ter contribuído. Eu vou gravar mais vídeos conforme os exemplos vão aparecendo, e bom trades para todos aí. Olá a todos, Fernando Xavier aqui para atualizar vocês aí no nosso trade de EuroCAD que nós abrimos na sexta-feira, dia 31 de julho, hoje é segunda. E como esperado, nossa operação atingiu aí a média de 800, onde nós fechamos aqui parcialmente a operação, tá? Com 170 pips de profit. Só relembrando, nós abrimos essa operação porque foi um exemplo claro de manipulação, onde no gráfico diário os bancos, os market makers, eles atingiram um nível histórico aqui nessa região, que é uma região de liquidez muito alta, né? É um topo histórico onde possivelmente haveria uma liquidez absurda. Então eles moveram o preço rapidamente até aquela posição no intuito de reverter a tendência, né? E como nós havíamos dito no vídeo anterior, nós entramos aqui numa venda ciente de que se tratava nada mais nada menos de uma reversão de tendência e de uma manipulação pelos big players, tá? Só atualizando vocês aí que vamos fechar aqui agora possivelmente vou fechar metade da posição agora com 170 pips, e o nosso próximo alvo será aqui essa região, que é uma região, um quarter level, né, que a gente fala que é uma região chave,
onde possivelmente o preço vai parar por um tempo também, tá bom? Então só atualizando vocês aí que nosso trade foi muito bem sucedido e vamos deixar ele rolar. Abraço! Olá pessoal, Fernando Xavier aqui mais uma vez. Apareceu uma situação aqui bem legal, de uma exemplificação bem interessante de manipulação de mercado no EuroCAD. Eu ainda estou segurando aquele trade de sexta-feira com 120 pips de profit, porque uma formação ombro cabeça ombro geralmente induz uma tendência bem legal, bem agressiva, tá? Aí o que está acontecendo aqui? Se vocês olharem aqui e aqui, a gente tem uma região de resistência, certo? Aí você pode ver que o preço bate, desce, bate, desce, bate, desce. E agora o preço está indo lá acima, ó, o preço está indo buscar essa região. Eu estou com uma posição aberta de venda aqui e possivelmente eu vou ser estopado, tá? Tanto é que eu já reduzi o meu risco aqui para 5 pips, porque eu quase certeza que eu vou ser estopado. Mas o que acontece? Assim que o preço quebrar essa resistência aqui e ir nessa zona de liquidez, porque qual é o meu intuito em mostrar isso para vocês? Que eles criaram essa região de liquidez aqui ao longo de muitos dias, para que eles possam ir até lá, estopar, buscar liquidez e depois derrubar o preço, né? Então o que eu estou esperando que aconteça? Estou esperando que eles vão lá de cima buscar essa região de liquidez e depois eles vão derrubar o preço. Se eu for estopado, porque aqui está a minha ordem, se eu for estopado, após a quebra dessa resistência, eu vou entrar com uma nova ordem de venda, tá? Aí se isso acontecer, eu mostro para vocês e eu vou atualizando aí, tá bom? Minha intenção é realmente só mostrar essa situação bem legal que aconteceu, para vocês poderem entender como eles manipulam o preço, como eles movimentam o preço com o único intuito de gerar liquidez, porque liquidez significa dinheiro, significa posições para os grandes bancos e os grandes players, tá bom? Grande abraço! Olá pessoal, atualizando vocês aí no trade de EuroCAD. Como nós esperávamos, eles foram buscar aqui a zona de liquidez, aquela mesma zona do último vídeo, tá? Porque certamente aqui existia uma quantidade considerável de ordens pendentes de stop losses posicionados, tá? Então eles foram até lá, estoparam a galera que estava vendido aqui, tá? E o que nós fizemos aqui? Nós entramos com uma nova venda, tá? Aí que tá a sacada de todo o mecanismo, né? Enquanto a grande maioria dos retail traders eles compram nesse rompimento, a gente vende. Por quê? Porque a gente sabe que houve uma grande manipulação aqui para uma reversão de tendência de baixa, então eles não vão fazer uma nova tendência de alta agora. Eles gastaram muito dinheiro aqui, eles gastaram muito equity aqui para fazer esse movimento, eles não vão voltar lá em cima de novo. Então o que acontece? Eles vão fazendo pequenas manipulações ao longo do trajeto. Então eles desceram desse nível para esse, acumularam por alguns dias, tá? Fizeram stop hand high aqui para acumular mais ordens e agora possivelmente eles vão derrubar o preço mais ainda. E nós estamos vendidos aqui novamente, tá? E vamos aí ver se o preço vai a nosso favor mais uma vez, tá bom? Só uma atualização nesse trade aí. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Obrigado e bons trades a todos.
Fala galera, atualizando a nossa trade de EuroCAD. Felizmente o preço moveu-se a nosso favor de acordo com a nossa análise. Tá, nós tivemos aqui uma reentrada após essa zona de liquidez ser atingida, tá? Aqui. O preço agora atingiu esse fundo que coincide com a nossa caixa de acumulação. E o próximo alvo aqui, nessa linha de quarter level, que é o nível chave. Mas eu já fechei metade dessa última posição que eu tenho aqui nesse ponto. E como já é 2h30 da tarde, hoje, segunda-feira, 10 de agosto, é muito pouco provável que o preço não vá mexer muito a partir de agora. Então eu já fechei metade. E vamos ver aí se o preço vai chegar até o nosso take profit. Mas ó, foi um trade espetacular. Primeira entrada aqui nesse nível, segunda entrada nesse nível, e todos eles, todas as parciais positivas, né? Então é isso aí. Vamos ver se nos próximos dias o preço continua caindo e atinge o nosso take profit aí, tá bom? Grande abraço, bons trades a todos. Fala pessoal, beleza? Eu tô fechando agora o EuroCAD, tá? Eu não vou segurar mais. Não vou segurar porque os majors que regulam esse par, que é o USD CAD e o EuroCAD, desculpa, o EuroUSD, eles não estão colaborando para que o par aqui ele continue descendo, tá? Ele pode até continuar descendo ainda essa semana, mas é muito possível que a partir desse momento aqui ele faça uma retração para cima, tá? Mesmo porque ele bateu na média de 800 aqui no gráfico de 30 minutos, no gráfico de 1 hora ele tá nesse quarter level aqui, ó, que também é um suporte, então é muito possível que ele vá retrair aí para cima. Então eu decidi fechar porque afinal de contas já tô com um lucro muito legal. Só nesse trade aqui eu já consegui 117 pips, fora os outros trades, que aquele primeiro que eu iniciei aqui em cima, tá? Então serviu aí só para mostrar para vocês que conhecimento da manipulação do mercado, conhecimento das zonas de liquidez e como que os big players movimentam o preço para buscar essa liquidez ajuda bastante você a tomar uns trades assertivos, tá? Então eu espero ter ajudado a todos com esse trade aí, e vamos ver se surgir mais exemplos aí ao longo desses próximos dias. Eu vou gravar mais vídeos para poder colaborar um pouco, tá bom? Obrigado e bons trades a todos.